Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Nós vamos mostrar agora a entrevista feita aqui no estúdio com o professor da UFAL, o militante Ciro Bezerra. Ele falou sobre a situação de greve em que se encontram a maioria das universidades federais e também abordou outros temas, como a privatização do HU e a falta de segurança no campus. A entrevista você confere agora na íntegra. Professor Ciro, bom dia. Você esteve recentemente em Brasília para tratar justamente desses assuntos da greve. Eu queria que você dissesse como é que está a atitude do governo frente a essa greve. Daiana, o governo não tem uma proposta para os professores universitários nem para os técnicos administrativos. Não tem uma resposta em relação aos dois pontos básicos da nossa pauta de reivindicação, que é o plano de carga e carreira e uma política contra a precarização. A universidade ela vem perdendo muito em infraestrutura, né? O Reúne aprofundou esse problema da universidade na medida que criou salas de aula, criou vagas e não contratou na mesma medida professores e expandiu em prédios. Então há uma lacuna entre a política do governo em termos de criação de vagas e de turmas para a criação de prédios e contratação de professores. Então, essa incompatibilidade, na verdade, é que criou grande movimento. São os impasses. São os impasses. Então, na medida que o governo não tem uma proposta, não tem uma política para atender essa demanda dos professores, então isso gera um impasse. Até hoje, quer dizer, nós entregamos essa pauta de reivindicação, é preciso que a sociedade entenda, em 2011. O governo não cumpriu 2011, postergou para o final, para dezembro, depois para o ano seguinte, para março. Como não atendeu, em maio, os professores, cansados de esperar, entraram em greve. E aí, no dia 17 de maio, a greve foi decretada. Certo. Mas houve uma porcentagem de reajuste implantada pelo governo que vocês acataram? Não teve nenhuma uma proposta do governo que nós acatamos. O governo negociou conosco que em março de 2011, a título de emergência, ia fazer um aumento de 4%. E em 2011 isso não aconteceu. E só veio acontecer depois do dia 17 de maio, quando a greve foi decretada. Então, depois do dia 17 de maio, o 4% emergencial, que era para ser dado em 2011, é que foi realizado nos contra-cheques. Mas é importante que nós entendamos que não é a questão salarial que é a questão mais importante das reivindicações dos professores. O que os professores estão reivindicando é a eliminação da precarização do trabalho docente e, consequentemente, a melhoria das condições de trabalho dos técnicos administrativos, porque a universidade vem sofrendo um ataque muito grande e não tem criado, na medida que o governo tem criado vagas, né? Tem constituído vagas e turmas, contratado professores e infraestrutura. Então, se isso não for resolvido, não adianta aumentar salário, porque as condições precárias não vão garantir a qualidade na educação pública. Certo. E é tudo que nós não queremos. Certo. E é importante ressaltar também que essa greve ela tem também essa característica mais política, não é isso? Que o aluno também ele está aderindo a essa greve? Essa greve, diferente das outras greves que os trabalhadores realizam, né, principalmente no setor educativo, os alunos constituíram o seu Comando Nacional de Estudantes e estão constituindo os comandos locais e decretaram greve. Por quê? É preciso entender, porque os alunos da universidade pública, eles não querem só assistir aulas, eles também querem se qualificar, eles também querem se valorizar, eles também querem apropriar conhecimentos. E essa apropriação não acontece na sala de aula. A sala de aula é o momento em que a engenharia
a engenharia cognitiva já comprovou, o estudante só consegue se apropriar de 3% da sua capacidade de 100%. A outra parte percentual da apropriação do conhecimento vem com pesquisa, com extensão, vem com estudo. E é isso que a universidade hoje não está oferecendo. Então, por isso, os alunos entendendo que estava em jogo o seu desenvolvimento intelectual, também decretaram em greve juntamente com os professores e com os técnicos administrativos. E diante disso, quais são as principais reivindicações dessa greve? As principais reivindicações a criação de um professor federal. O que significa isso? Significa que em todas as escolas, em todas as instituições de ensino federais, tipo escola técnica, escola militar, todos os professores, desde que tenham a mesma titulação, vão ganhar o mesmo salário. Por exemplo, se um professor do ensino fundamental da escola militar tiver doutorado e ele tiver dando aula para o primário, ele tem doutorado? Tem. Então ele vai ganhar o mesmo que um professor doutor de uma universidade tem. Então é isso que é a principal reivindicação, que a gente está chamando de carreira unificada. Ou seja, não tem mais diferenças na educação federal entre os professores de uma instituição militar, de uma instituição do ensino médio ou de uma instituição de universidade. Desde que você tenha a mesma titulação, ou seja, a mesma qualificação, a mesma capacidade, o mesmo estágio de formação, você, por direito, tem também a mesma remuneração. E isso é fundamental, porque se a gente conquistar isso, vai, daqui a algum tempo, se transpor para também as escolas municipais e estaduais. Eu pergunto a você, se um professor do ensino fundamental tiver o doutorado, por que ele tem que ganhar R$ 1.200? E por que ele não tem que ganhar os seus 7.000? E se a gente conseguir o aumento que a gente está querendo, vai atualizar para 15 mil Então isso é a questão da valorização, né? Da valorização do professor. Ela está dita, está materializada nessa concepção de professor federal. Então, professor federal. A mesma coisa, professor, se depois a gente consegue isso, a gente pode ampliar isso e pensar numa categoria de professor público. Então, professor público, se está no ensino municipal, estadual, federal, não tem diferença de salário se tiver a mesma titulação. Então é uma proposta que o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Professores, ele está pautando porque tem um projeto para a educação se tornar uma educação não só acessível em termos de matrícula, mas também garantir qualidade. Ok, nós vamos um rápido intervalo, nós vamos tratar de outras questões logo mais. Todo final de semana você está convidado a assistir o DocCut, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. DocCut todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Nós estamos de volta agora com a entrevista com o professor Ciro. Professor, agora eu queria que o senhor falasse da questão da segurança nos campos de Arapiraca e de Maceió. E sobretudo no campo de Arapiraca, que tiveram manifestações passeatas lá por essa questão do presídio. Então eu queria que você falasse como é que está a situação. Lá e aqui também, em Maceió. Houve passeata dos... em primeiro lugar, nós precisamos entender Alagoas. Nós precisamos entender para entender o que está se passando. Então, a Universidade Federal, quando ela foi criada também lá no Cafundel do Juda, né? Por quê? Porque os usineiros sempre temeram uma sociedade esclarecida, né? O agronegócio aqui de Alagoas, os usineiros, né? Eles têm uma política
não é, de violência, entendeu? De como aconteceu com um professor que denunciou desvio de recurso e foi queimado, que é o professor Paulo Bandeira, em Satuba. Então a Universidade Federal ela foi criada lá em Satuba. Por que não foi criado no centro da cidade, como era a Faculdade de Biologia? Porque todo o campus não foi projetado aqui. Porque quanto mais distante alunos esclarecidos, politizados e professores combativos, pior é para as elites dominantes. Então, a universidade ela foi criada lá e a universidade não criou, por exemplo, uma casa de estudante no seu próprio campus. Criou aqui no centro e o campus, a reitoria funciona lá. Se a gente for perceber também, o sindicato dos professores não funciona também aonde é o AC Simões. Nem dos professores, nem dos trabalhadores, nem dos técnicos administrativos, de maneira que a educação aqui no estado de Alagoas nunca foi tratado com prioridade. E isso vai acontecer também com Arapiraca, ou seja, Arapiraca foi construído ao lado de um presídio, como é o AC Simões, não é destino. Não é destino, é uma coisa que é feita sem dar uma prioridade. Ou seja, será que as pessoas que planejam as construções de prédio, elas não preveem possíveis fugas, né, de prisioneiros? Então, será que isso não acontece? Então, antes de construir, a gente tem que prever. A gente tem que partir de determinadas situações para poder tomar a decisão. E aí as coisas não foram feitas dessa maneira, dentro de uma engenharia racional, foi feita de qualquer maneira, como foi o único espaço que foi dado em Arapiraca, foi aquele que construíram lá, né? Então, esse programa de expansão é um projeto do Renan Calheiros, da ex-professora Ana Deise, né, que hoje ela está aposentada justamente para garantir a reeleição do Renan, votos e também o sucessor indicado pela professora, para poder ser o reitor. Então, o carro-chefe da eleição passada de reitor era a expansão. E hoje nós estamos assistindo qual é o resultado. Então, o que acontece? Isso não é só... Primeiro a gente tem que entender que Arapiraca faz parte da UFAL. Ela não é pior nem melhor. Ela faz parte da Universidade Federal de Alagoas. E esse problema tem que ser tratado como tal. Assim como Arapiraca está apresentando esse problema de falta de segurança, o AC Simões apresenta estupros de estudantes, entendeu? Assaltos em sala de aula durante o dia, que é o mesmo tipo de violência. Então os índices são os mesmos. Então assim, o problema de insegurança não é só de Arapiraca, é da Universidade Federal como um todo. Professor, agora eu queria que você falasse da questão do HU. Vocês também estão lutando pela não privatização desse hospital. Como é que está também essa situação? Olha, o HU é estratégico para toda a universidade que tem área de saúde, enfermagem, farmácia e medicina. Sem um hospital universitário, você compromete os estágios e compromete a residência, compromete a clínica, compromete a formação, das pessoas que vão cuidar da vida humana. Então o hospital universitário em todo o Brasil, na perspectiva do Andes, é uma condição de garantir a qualidade da educação na área da saúde. O que aconteceu é que não só como o hospital faz parte universidade, e a universidade vem sofrendo um processo de ataque, ou seja, de redução de recursos, o hospital também vai sentir essa redução. E não é de agora que hospitais universitários do Sudeste e do Sul vêm reivindicando uma melhora da sua condição de trabalho e da sua infraestrutura. Alguns hospitais, como o hospital da UFRJ, conseguiu resolver minimamente esse problema da depredação, da privatização dos hospitais. Hoje nós estamos vivendo uma situação delicada, porque o governo criou uma instituição privada para gerir os hospitais universitários. Ou seja, é a decretação do hospital universitário numa instituição privada. E isso nós não admitimos e não queremos, porque nós perderemos a autonomia. Então, nós brigamos
e muita gente morreu pela autonomia universitária. A perda da autonomia hospitalar está ligada à perda da autonomia da universidade. E nós vamos lutar até a morte para que isso não aconteça, entende? Isso daí é uma questão que é uma política do Andes, é uma política nossa, e nós vamos lutar por isso. Então a questão delicada é que o governo criou uma instituição privada para poder gerenciar. Ou seja, em vez de resolver o problema em criar um recurso no orçamento da União para poder resolver esse problema, ele criou uma OS. Então, essa OS é que vai receber o recurso do governo para gerenciar. Então, isso para nós é muito complicado de aceitar, admitir, e nós estamos negociando. Amanhã, hoje à tarde, teve uma reunião no Consune para discutir o regimento do hospital universitário, que até então não tinha regimento, né? E os médicos e os professores, principalmente do serviço social, né? Como a professora Valéria, a professora Thelma, que tem um compromisso, né? com a universidade pública e com o hospital universitário de qualidade, estão lutando muito para que isso não aconteça. Certo. Agora, só para esclarecer, como é que vai ficar a questão do calendário acadêmico? O calendário acadêmico já foi negociado com a Universidade Federal de Alagoas e foi suspenso desde o dia 17. Então, todas as atividades, professor que está dando aula, professor que está fazendo atividade externa, todas essas atividades vão ser suspensas, porque a reitoria decretou o fim do calendário e só vamos retomar o calendário novamente quando nós voltarmos de greve. Quando nós voltarmos de greve, aí nós vamos refazer o calendário e todas as aulas que não foram dadas e atividades que não foram dadas vão ser realizadas depois da greve. Isso daí é um compromisso dos professores e dos técnicos, e os próprios estudantes têm interesse que isso aconteça. Então, é o que vai acontecer, como tem acontecido em outras greves, ou seja, a reposição de aula, a reposição de outras atividades ligada à universidade, ao ensino, à pesquisa e à extensão. Nós entrevistamos aqui o professor Ciro Bezerra, que é economista. Ele é mestre em Direito e Educação, doutor em Sociologia e pós-doutor em Geografia Agrária, e também militante. Obrigada, Ciro. Obrigado vocês. E esta edição do programa Eu Quero Ver está terminando por aqui. E se você quiser rever todas as nossas reportagens, você pode nos seguir através do blog euquerovercult.blogspot.com. E também, para nos enviar qualquer sugestão de pauta e críticas, envie-nos para euquerovercult@gmail.com. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Eu quero ver A luta se fortalecer, eu quero ver a mudança acontecer. eu quero ver Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?